Oiê! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio de hoje, falarei sobre a história da maçonaria e a sua relação com a Igreja Católica. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. A maçonaria foi um dos assuntos destaque nos Trending Topics do Twitter na terça-feira do dia 4 de outubro, graças a um vídeo de 2017, em que o presidente brasileiro e então deputado federal, Jair Bolsonaro, discursa em uma loja maçônica. A oposição viu, no antigo registro do agora ex-candidato à reeleição, uma oportunidade de minar sua popularidade entre católicos e evangélicos, e o compartilhou nas redes sociais. Mas o que é a maçonaria e qual a sua relação com o catolicismo, religião do Bolsonaro? O historiador Sérgio Coutinho, docente do curso de História na UPES em Brasília e diretor da empresa Kairos, especializada em serviços de história pública, explicou em uma entrevista ao Café História, abre aspas, a maçonaria é hoje uma sociedade discreta, presente em diversos países, com rituais fechados, que reúne pessoas que compartilham uma série de valores e laços de solidariedade. A maçonaria tem origem no mundo medieval. Durante as efervescências comerciais e urbanas dos séculos XII e XIII, os mestres das corporações de ofícios de pedreiros ingleses e de outras regiões europeias foram se organizando, construindo vínculos especiais por meio de juramentos com compromissos de defender o grupo e tinham um vivo e difuso espírito religioso. Seus membros se sentiam autênticos especialistas, donos de um conhecimento que só eles dominavam. Daí, tinham o vínculo por meio de um segredo especial, de uma obediência especial. Com a crise da arquitetura religiosa na Inglaterra, as dissensões internas provocaram uma guinada dessas associações. Começou-se então, por volta do século XVIII, a aceitarem seus quadros para salvar suas organizações, profissionais de outras categorias como advogados, médicos, comerciantes e até mesmo padres católicos e pastores protestantes. No século XIX, a maçonaria se tornou um conjunto de grupos bem organizados, mas caracterizados por diferentes espíritos, às vezes hostil à Igreja Católica e às vezes não. No mundo anglo-saxão, prevaleceu em geral a segunda tendência. No mundo latino, quase sempre a primeira. Fecha aspas. Quando perguntado sobre qual a relação de tensão com a Igreja Católica, Coutinho responde, abre aspas, como historiador, não posso aceitar sem críticas a constituição de uma narrativa de cunho maniqueísta e conspiratório que dominou a historiografia eclesiástica por anos, típica de movimentos de intransigência católica. Por este olhar, a maçonaria se constituiria essencialmente em um dos inimigos mais graves da Igreja Católica. Seria culpada por inumeráveis sacrilégios, delitos, violências e faria parte substancialmente de uma conjuração mundial, bem organizada, unitária, dirigida por um ou dois chefes
que teriam em suas mãos partidários em todo o mundo. Eles estariam decididos a tudo, contanto que destruíssem o poder da Igreja. Os pretensos conluios internacionais unitários são um dos tantos mitos em que caiu por várias vezes a apologética católica. Fecha aspas. Ainda de acordo com o historiador, a realidade é mais complexa. Abre aspas. A Santa Sé condenou a maçonaria, lançando sobre seus membros e seguidores a excomunhão eficaz por si mesma desde o início do século XVIII até o Código de Direito Canônico de 1917, e com o Código de 1983 foram excluídos dos sacramentos. Há, de fato, um aumento das intervenções católicas sobre a maçonaria, especialmente a partir do século XIX, paralelo ao seu desenvolvimento interno e à sua crescente influência sobre a vida social. Os papas acusavam a maçonaria de rejeitar toda a revelação contida na Bíblia, além do que pretendia destruir a ordem social cristã e o próprio cristianismo, que lutava pela separação entre Igreja e Estado, e por causa disso, defendia a escola laica em oposição às escolas católicas, a favor do casamento civil e também o divórcio. Mas, como disse antes, é fundamental levar em conta toda a distinção entre a maçonaria anglo-saxônica e a maçonaria latina, pois os dois grupos não podem ser postos no mesmo plano. Fecha aspas. A maçonaria é uma irmandade universal, possivelmente nascida, segundo alguns estudiosos, da união de trabalhadores que, na Idade Média, se dedicavam a edificar catedrais. Eles teriam instituído sua própria associação, conhecida como Maçonaria Operativa. Esses construtores iam de obra em obra, livres, sem a exigência de pagarem impostos ou de dar satisfação à nobreza ou à igreja. Daí serem chamados de pedreiros livres. Os Freemasons, diferentemente de outros profissionais desse ramo, tinham o poder de lapidar a pedra bruta. Esses obreiros ganharam cada vez mais destaque do século XII ao século XIV. Essa sociedade foi profundamente influenciada pelas mudanças ocorridas durante o Renascimento. A Reforma Protestante, o intenso desenvolvimento científico, as mudanças de paradigma, tudo isso abriu espaço para a concepção de Deus como grande arquiteto, criador de um universo regido por leis imutáveis. A crença nessa visão de Deus caracterizaria fortemente a maçonaria. Foi nesse contexto que essa sociedade se desenvolveu. Alguns afirmam que ela teria existido desde sempre, não sendo possível precisar seu tempo e local de origem. Outros dizem que sua fonte remonta a algum tempo antes da vinda de Cristo. De qualquer forma, ela sobreviveu a diversas transformações ocorridas na era medieval e na transição para a Renascença. A princípio, os pedreiros mantiveram a união através das associações corporativas, conhecidas como guildas, até o século XVI. Como meio de se protegerem de impositores, os pedreiros livres criaram maneiras de se identificar diante dos outros, e a partir do início do século XVII, com o término da época das grandes obras arquitetônicas, homens de destaque na sociedade foram aprovados como pedreiros aceitos ou maçons aceitos. Com o passar do tempo, eles passaram a predominar sobre os obreiros.
caracterizando a maçonaria, desse momento em diante, como um grupo de natureza filosófica, não mais operativa. Os maçons se dedicam à prática da justiça, da humanidade, consagrando o exercício da liberdade, da democracia, da igualdade e da fraternidade. Eles buscam com o mesmo afinco o desenvolvimento intelectual, constituindo-se assim em uma sociedade iniciática, filosófica, filantrópica e educativa. Eles se reúnem em grupos conhecidos como lojas, também conhecidas como lojas simbólicas, lojas azuis ou lojas obreiras, todas autônomas entre si. É nessas lojas que são realizados os rituais de iniciação, ou seja, os ritos que permitem o ingresso de um candidato, o qual atravessa várias etapas, recebendo em sequência os graus de aprendiz, companheiro e mestre maçom. A maçonaria dá uma importância sem igual à hierarquia e aos símbolos. Cada loja é integrada por um venerável mestre ou presidente, que comanda as sessões. Pelo primeiro vigilante, o qual cuida da administração e da disciplina. Pelo segundo vigilante, o mestre dos aprendizes. Por um orador, que condensa os trabalhos e junta todas as conclusões levantadas na reunião. Pelo secretário, que escreve as atas e as preserva, além de zelar pela interação de natureza administrativa entre a loja e as ordens superiores. Por um mestre de cerimônias, que guia os irmãos dentro do grupo e leva cada visitante aos seus respectivos lugares. Pelo tesoureiro, que arrecada os fundos e cuida da ordem financeira, e o guarda do templo, que vigia a entrada do templo. No Brasil, a maçonaria foi introduzida no começo do século XIX. A loja inaugural foi instituída em 1802 pelo botânico Manuel Arruda Câmara e era conhecida como Areópago de Itambé. Seus membros tinham que ser reconhecidos pela Grande Loja Unida da Inglaterra, por um Grande Oriente ou pelas Grandes Lojas, que era a junção de várias lojas. O Grande Oriente do Brasil é a mais antiga união de lojas maçônicas desse país, também conhecida como Obediência Maçônica. Seu primeiro grão-mestre foi o patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrade e Silva. Muitos dos participantes da Inconfidência Mineira também eram maçons, egressos de lojas da Europa e dos Estados Unidos. Assim, na história do Brasil, os maçons sempre marcaram presença fundamental nos movimentos de emancipação. Confira agora algumas curiosidades sobre a maçonaria. A maçonaria não é uma religião. É uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si. União recíproca, no sentido mais amplo e elevado do termo. E esse seu esforço de união dos homens admite em seu seio as pessoas de todos os credos religiosos, sem nenhuma distinção. No entanto, a maçonaria é sim religiosa e se baseia em algumas crenças, como a de Deus como Criador do Universo. A maçonaria não é uma sociedade secreta, pela simples razão de que a sua existência é amplamente conhecida. As autoridades de vários países lhe concedem personalidade jurídica. Seus fins são amplamente difundidos em dicionários, enciclopédias, livros de histórias, entre outros. O único segredo que existe, e não se conhece senão por meio de ingresso na instituição, são os meios para se reconhecer os maçons entre si, em qualquer parte do mundo, e o modo de interpretar seus símbolos e os ensinamentos neles contidos. Uma ordem milenar restringe a participação de mulheres na maçonaria desde os tempos medievais.
Estima-se que haja 6 milhões de maçons no mundo. Entre personagens históricos com elos com a maçonaria estão os políticos Dom Pedro I, Winston Churchill e o escritor Oscar Wilde. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!